Olá, senhoras e senhores do sexto ano, tudo bem, pessoal? Então, hoje nós vamos para a correção das atividades do módulo 5, do módulo 4, tá? Então, aqui tem a primeira atividade sobre esse mapa, tá? Da página aí 261. Então, pegando as apostilas, página 261. Então, aqui, ó, com base na observação do mapa histórico do Brasil, responda: quais elementos naturais são retratados no mapa? Então, aqui, pessoal, né, o que nós estamos vendo? Né? Deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor para nós dois aí. O que eu for grifando é o que tem destaque, tá? Então, assim, as árvores, os morros, os rios, feições litorâneas, ou seja, o litoral em si, o mar, o oceano, peixes e outros animais, né? Então são esses elementos que nós vemos aí nos mapas, tá bom, pessoal? Ok? Na B, quais atividades estão sendo realizadas? Então, né, nas atividades do mapa aqui sendo trabalhadas, tá? Nós vemos, né, a caça, com arco e flecha, o corte de árvores, pessoas descansando na moradia, portugueses vigiando o trabalho, indígena, navegação, são os elementos as atividades que nós vemos sendo realizadas. Na C, pessoal, então aqui, ó, tendo em vista o momento histórico em que foi confeccionado, qual a importância de um mapa como esse? Então, na época, qual era a importância desse mapa? Igual o assunto que eu comentei na sala, né? Era o Google da época. Quem tinha um mapa tinha as informações, e quem tinha as informações tinha o controle sobre o restante da população aí, tá? Então, aqui, ó, os mapas eram fundamentais para o conhecimento das novas áreas conquistadas pelos colonizadores europeus, informando as riquezas existentes e as atividades realizadas. Os mapas também eram fundamentais para a navegação costeira em alto mar, tá? Então aqui, ó, está, né, a resposta da C também, né? Beleza, pessoal? Aí nós passamos para a próxima atividade aí, né? Vamos lá. Aí a apostila vem falando sobre os elementos do mapa, a gente viu na aula anterior. Então aqui, ó, né, o que são as convenções cartográficas? Por que elas são importantes? Então aqui, pessoal, as convenções cartográficas são os acordos internacionais que buscaram utilizar símbolos gráficos na representação cartográfica. Então, por exemplo, esses símbolos aqui, ó, né, como eu havia comentado na aula anterior, esse símbolo, esse símbolo aqui é a escala, a rosa dos ventos, a legenda, o título, né? E do outro mapa aqui, ó, estação de metrô, igreja, hospital, não importa o lugar do mundo, os símbolos, né, são os mesmos, tá bom? E isso foi feito através de uma convenção coletiva aí para determinação do que teria nesse mapa e que uma pessoa de qualquer país pudesse ler esse mapa, tá bom? Então, isso que pode ser considerado na resposta aqui, o que eu grifei para vocês, tá? Aqui, qual é a função da legenda em um mapa? A função da legenda é orientar, né? É poder trazer clareza para a pessoa que está lendo o mapa sobre as informações daquele lugar. Então, aqui, as legendas são compostas por símbolos presentes em um mapa que tem significado, tá? Então, esse significado que é importante, né? Porque a legenda está aqui, ó. Aonde tem mais ou menos pessoas esse mapa, né? Então, a São Paulo aqui, ó, tá com entre 50 a 299 pessoas por quilômetro quadrado. Olha o Distrito Federal, mais de 400 pessoas por quilômetro quadrado. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, aqui é a resposta da B. Aí nós vamos para a próxima questão. Aqui, pessoal, lembrando, né, que a representação no mapa é uma e na realidade é outra. Então, nessa representação aqui, por exemplo, no caso do exemplo aqui, ó, 1/100 ou 1/100 significa que 1 centímetro no mapa é igual a 100 centímetros na realidade. Tudo bem? Então vamos lá para a atividade, né? Eu já expliquei esse conteúdo na aula anterior aí.
Então, atividade 3, olha só, observe o mapa a seguir que destaca alguns municípios do Mato Grosso. Mato Grosso, principais cidades em 2016. Então, aqui as principais cidades do estado do Mato Grosso no ano de 2016. Então, aqui, ó, de acordo com a escala gráfica desse mapa, cada centímetro corresponde a que distância na realidade? Então, ó, onde eu vejo isso, pro? Nesse símbolo aqui, ó, na escala. A escala está indicando o quê? Olha aqui, pessoal. Aqui, nesse espacinho, tem 1 centímetro. 1 centímetro no mapa equivale a quantos quilômetros na realidade, pessoal? Equivale a 200 quilômetros. Ok? Neste mapa. Então, aqui, ó, no mapa, cada centímetro no mapa corresponde a 200 quilômetros na realidade. Pro, como eu sei isso? Olhando a escala, que é essa ferramenta aqui, ó, tá bom? Então, ou seja, 1 centímetro nesse mapa equivale a 200 quilômetros na realidade. Pro, então se fosse 2 centímetros, seriam 400 quilômetros? Sim. E se fosse 3 centímetros, pro? 3 vezes 200, igual a 600 quilômetros e assim por diante. Tá bom? B. Sabendo-se que a distância entre Alta Floresta e Cuiabá no mapa é de 3 centímetros, então vamos lá no mapa. Vamos achar as duas cidades aí, né? Então, ó, uma tá aqui, ó, Cuiabá, e a outra é Alta Floresta, que tá aqui, ó. Então, a distância de Alta Floresta até Cuiabá é de 3 centímetros. Quanto vale 3 centímetros, então? Se 1 centímetro vale 200 quilômetros, a gente faz essa continha, ó. A distância real é 3 vezes 200, vírgula, ou seja, 600 quilômetros aí, tá bom? A C, pessoal, ó. Qual é a escala numérica desse mapa? Lembre-se que, para defini-la, você deverá fazer a conversão da distância real em quilômetros por centímetros. Aqui, pessoal, que tem um grande segredinho. Para a gente transformar essa escala aqui em escala numérica, tá? Aqui é 200 quilômetros 1 centímetro, certo? Aqui está em quilômetros. Opa! Aqui está em quilômetros. E nós temos sempre que colocar... não ficou bom esse, espera aí que eu vou aumentar. Nós temos sempre que colocar os quilômetros em centímetros. 200 quilômetros equivale a quantos centímetros? Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó. Adicionar texto, não. Então, aqui eu vou pôr um texto, ó. Aqui dentro, caixa de texto. Então, aqui, pessoal, eu tenho 200 quilômetros, ok? Para transformar 200 quilômetros em centímetros, eu acrescento 5 zeros. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Acrescentei 5 zeros. Então, ó, daqui as casas decimais, né, que vocês já aprenderam. Unidade, dezena, centena, e aqui vem um ponto. Unidade, dezena, centena, e aqui um ponto. Então, essa escala numérica é 1 para 20 milhões, que é o que está a resposta aqui. Então, como eu faço para transformar quilômetros em centímetros mesmo? Acrescente 5 zeros. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá agora para a próxima atividade aqui, tá? Então, aqui, ó. Observe novamente a sequência de mapas que retratam a capital de Minas Gerais, Belo Horizonte e seus arredores e responda: a quantos metros corresponde, na realidade, cada centímetro representado nos mapas B e C? Então vamos lá para o mapa B. O mapa B é esse daqui, ó, certo? Ou seja, aqui, ó, o talão. Esse objeto aqui a gente chama de talão também, tá? Opa, não é isso. Então aqui o talão. 1 centímetro neste mapa B equivale a 1 quilômetro, tá bom? Ou seja, já o talão que está aqui embaixo, neste mapa C,
um centímetro neste mapa equivale a 16 quilômetros na realidade. A gente sabe isso olhando esse talãozinho aqui, ó, que aí nós damos o nome, né, para essa medida dos mapas, tá bom? Então aqui, ó, quantos metros corresponde na realidade cada centímetro? Então, um centímetro no mapa B representa 1.000 metros ou 1 quilômetro, tá? No mapa C, 1 centímetro no mapa C representa 16.000 metros ou 16 quilômetros, tá bom? Agora vamos lá. Utilizando a escala, calcule no mapa A distância aproximada em linha reta entre Capela Curial de São Francisco de Assis e a Casa Kubitschek. Então vamos lá para o mapa 1. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Mapa 1, a casa do Kubitschek, que está aqui, tá? Até a capela em linha reta. Essa distância aqui, ó, que ele quer saber. Quantos centímetros tem aqui? E eu sei que 1 centímetro equivale a 130 metros. Pega a régua na sua apostila. Meça quantos centímetros tem da Casa Kubitschek até a Capela Curial de São Francisco de Assis. E aí, descobrindo, você vai chegar no que no resultado? Olha lá, ó, que tem 3 centímetros. Se 1 centímetro vale 130 metros, é só eu calcular por 3. Então, vai dar um resultado de aproximadamente 400 quilômetros. Desculpa, 400 metros, tá? Em linha reta. 400 metros. Então, 400 metros é essa distância aqui, ó. Da Casa Kubitschek até a capela. Tá bom, pessoal? Beleza? Vamos para C. Agora, calcule no mapa C a distância aproximada em linha reta entre Brumadinho e Itabira. Então, Brumadinho e Itabira no mapa C. Então, vamos lá. Brumadinho. Opa, tá aqui. Brumadinho tá aqui. Né? Brumadinho tá aqui. Itabira está aqui. Quantos centímetros temos, então, pessoal, daqui de Brumadinho até Itabira? Qual é essa distância aqui, ó? Né? Eu sei que 1 centímetro tem 16 quilômetros na realidade. 1 centímetro no mapa tem 16 quilômetros na realidade. De Brumadinho até Itabira, quantos quilômetros vão ter? Quantos quilômetros terão aí, né? Então, dá cerca de 7,5 centímetros, tá? Essa distância. Então, deixa eu arrumar aqui. 7,5 centímetros. Aí, então, se 1 centímetro equivale a 16 quilômetros, qual é a conta? 16 vezes 7,5. Ou 7,5 vezes 16. Se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente a 120 quilômetros na realidade. Pessoal, é importante lembrar como faz a conta, hein? Regrinha básica de matemática aí, tá bom? Então aqui, ó. Em qual dos 3 mapas é possível identificar mais detalhes? Em qual deles é possível observar uma área maior? Então vamos lá, ó. O que eu vejo mais detalhes é esse primeiro mapa. Eu vejo a Casa Kubitschek, eu vejo a lagoa, eu vejo a rua, né? Eu vejo mais imóveis aqui, né? Casas, prédios, talvez. Eu vejo uma capela, eu vejo a Lagoa da Pampulha, né? Eu vejo as praças e áreas verdes aqui, ó, de acordo com a legenda. Eu vejo mais detalhes. O que eu vejo menos detalhes é esse daqui, ó. Eu vejo nomes das cidades só, né? Eu vejo os rios e lagos que tem, mais lagos, né? Os rios só quando eles são de grande volume e só. Olha como eu vejo mais detalhes aqui, né? E aqui eu não vejo detalhe algum, só vejo o nome da cidade e coisas básicas, né? Então vamos lá. Aqui, então, pessoal, ó, vamos lá, eu vou ajudar vocês. Eu vou marcar aqui a parte que vocês devem registrar aí na correção de vocês, tá? Ou seja, ó, temos mais detalhes no mapa A, por ele representar uma escala maior. Neles são representados com grande precisão os contornos do lago e as edificações ao seu redor.
Já o mapa C, olha lá, representa a maior área entre os três, abrangendo o município de BH, que é Belo Horizonte, né, e os municípios vizinhos. Então, nele, a Lagoa da Pampulha é retratada apenas por um pontinho no mapa, então não dá nem para ver o detalhe direito, né? Aqui, ó. Então, a Lagoa da Pampulha aqui é um pontinho, não dá para ver detalhe, né? Vocês entenderam isso, pessoal? Espero que sim, tá bom? Vamos lá. Ai, pô, tava rápido, dá uma pausa, confirma. Registra tudo aí que for importante, tá bom? Aqui, pessoal, vamos lá então, né? Sobre a próxima atividade aqui, né? Então, nós sabemos o que, né? Que esse número aqui é quantas vezes aquela área real foi diminuída. Então, no mapa que tem uma escala marcando 1 para 1 milhão, significa que aquela área real foi diminuída 1 milhão de vezes. 1 para 50 milhões foi diminuído 50 milhões de vezes. 1 para 100 milhões foi diminuído 100 milhões de vezes, tá? Então, aí as curvas de nível e tal, e vamos para a atividade que eu já expliquei isso para vocês, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Atividade 5. A respeito do perfil topográfico que você construiu, responda, né? O perfil topográfico que você tenha construído aqui, ó, tá? Então, nessa noção de representação. Então, se você não conseguiu fazer, vamos fazer agora. Então, esse perfil topográfico, lembra daquela coisa, a imagem vista de cima? Então, aqui eu tenho um estojo, vamos ver ele de cima. Então, aqui estou vendo de cima, né? E aqui estou vendo ele de lado. Essa imagem aqui, galera, nós estamos vendo ele de cima, os dois morros aí. Aí eu faço o quê? Olha aqui, ó, nesse trajeto aqui, o ponto A, eu passo ele para a altura. Olha a altura da linha aqui, ó. 50 metros aqui, ó. Certo? 50 metros. Aí aqui, ó, essa linha toda tá na altura de 50 metros. E aí eu faço um tracejado até 50 metros. Aí aqui, ó, vou usar a seta agora para me ajudar. 100 metros. Aí eu clico aqui, eu vou puxar. Então você vai fazer isso de lápis. Desse ponto até este ponto aqui, ó, 100 metros. 150 metros agora. Então eu vou pegar o lápis, puxar com a régua até 150 metros. O seu tá em branco aqui, certo? Então você tá pegando aqui, você pega a régua e o lápis no ponto da linha, ó, do ponto A até o ponto B, onde está outra linha aqui de 200. Então você vem até os 200 metros de altitude, certo? Aqui, ó, 250 metros não tem, mas tem perto, né? Então eu vou puxar o perto até perto dos 250 metros, né? Beleza, pessoal? E aqui eu vou fazendo a mesma coisa, ó. Aqui, cerca de 200 metros, eu vou puxar até 200 metros então, né? E assim eu vou baixando, subindo, fazendo tudo. Quando você terminar tudo, ele vai ficar mais ou menos nesse formato aqui, tá? Então aqui, ó. Qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível? Intervalo altimétrico é isso aqui, ó. A distância de um para o outro. Quanto é, galera? Ó, de 50 em 50 metros, né? Então aqui, ó, o intervalo é de 50 metros. Tudo bem? Beleza? Então só isso aqui como resposta. O intervalo é de 50 metros, tá? Aqui, ó. E na carta topográfica? Há áreas aonde não? Há áreas onde as linhas estão próximas umas das outras. Por que isso ocorre? Então aqui o que acontece? Por que tem áreas que aqui, por exemplo, ó, 200 metros ficou perto de 250? Porque é uma área que tem uma subida muito grande, né? Então, como tem uma subida muito grande, ela acaba sendo mostrada desse jeito. Por exemplo, ó, aqui, ó, virei de frente. Então, imagina aqui, ó, essa área do meio é mais elevada, certo? Vendo de lado e vendo por cima. Então, esse ponto aqui, como eu posso explicar para vocês? Tive uma ideia, peraí. Eu tô sem meus canetões aqui. Vamos
Vamos ver, vamos ver. Aqui, ó. Obrigado. Então, aqui, ó. Essa a intenção foi ótima, mas não foi muito boa. Vamos ver esta. Obrigado. Essa ajudou bem mais. Tive uma ajuda aqui dos contra-regras. Do pessoal de um apoio por trás dos vídeos. Então, pessoal, aqui, ó, por exemplo, eu peguei o mousepad. Sim, eu estraguei o mousepad. Aí aqui, ó. Você tá vendo a imagem de cima, certo? Eu vou fazer uma outra aqui dentro, ó. Aqui, ó. Perceba, a imagem de cima é essa, de frente seria essa, pelo morro, tá ok? De cima é essa. Perceba que o espaçamento entre esse ponto aqui até esse ponto tem 50 metros de altura de diferença, tá? Deste ponto até esse ponto tem 50 metros também de altura. Então, é como se aqui fosse assim. Tivesse uma leve subida, chegou nesse ponto, aí tem uma subida mais forte. Então, esses são os 50 metros. Tem um espaço menor para ter uma subida de 50 metros. A outra diferença é um espaço maior para uma subida mais leve de 50 metros. Que é isso aqui, ó, voltando para o perfil topográfico. Ok, pessoal? Beleza? Então aqui, e na carta topográfica, certo? Aqui, ó. Pega daqui em diante. Os trechos, o trecho de maior declividade do terreno, as linhas estão mais próximas. Ou seja, aqui, ó, a subida ela é mais íngreme, porque tem um espaço menor para essa diferença de altura de 50 metros. Tá bom, pessoal? Beleza? Da imagem vista de cima. Aqui, galera, no caso da atividade 6, né? Quais são as principais diferenças entre os mapas produzidos atualmente e aqueles produzidos nos primórdios da cartografia? Então, atualmente, os mapas eles são elaborados com informações de fotografias aéreas, de imagem de satélite, que está registrado aqui, tá? Aí nos primórdios, né? Vou mudar a cor daqui dos primórdios, tá, pessoal? Nos primórdios, aqui, ó. A cartografia ela era elaborada apenas pela observação da paisagem, né? Então aqui, ó, o rosinha nos primórdios, tá, pessoal? E o verdinho na atualidade, né? Então eles usavam isso na cerâmica, pergaminhos. Depois, com a evolução do balão, usavam até balões para fazer essa imagem, né? Tal, em alguns casos, poucos casos, tá? A B. Qual é a importância das fotografias aéreas, né? Das imagens de satélite para a produção de mapas. Então aqui, ó, por quê? Na fotografia aérea, e as imagens são recursos o quê? De maior precisão das técnicas. Então a gente tem essa noção. Então era chamado no passado, galera, de aerofotogrametria. Tinha um avião, nesse avião era acoplado uma máquina fotográfica embaixo dele, várias, aliás, e ela ia fotografando o solo. Ia tirando foto. Depois eles pegavam essa máquina, revelavam as fotos e montavam um quebra-cabeça. E aí eles pegavam essas fotos do quebra-cabeça montado para fazer mapas, tá, galera? Então era assim que era feito o processo. Então aqui, ó, no teste, né? A linguagem cartográfica é essencial à geografia. Nesse âmbito, considere as afirmações a seguir. Então aqui, ó, a alternativa correta é essa D. Vamos entender por que a D está correta, tá? Então, ó, essa é fácil, pessoal. Olha só. O mapa é a reprodução idêntica da realidade? Gente, então peraí. Um mapa do tamanho idêntico, por exemplo, o mapa mundi idêntico ao mundo. Ele ia ter qual tamanho? O tamanho do mundo.
um mapa de reprodução idêntica de um apartamento. Ele vai ter o tamanho do apartamento. E aí não adianta fazer um mapa, né, galera? Então, por isso que a D está correta aqui, tá? 2. Para ler e interpretar mapas corretamente, devem-se identificar e analisar os diferentes elementos gráficos utilizados nas representações cartográficas. Como vimos, a escala é fundamental em um mapa, afinal ela indica. O que a escala indica? Ela indica isso aqui, pessoal, o nível de detalhe, né? Quanto maior o número da escala, significa que aquele mapa vai ficar cada vez menorzinho, né? Então, é o nível de detalhe que nós vemos com a escala. 3. Observe o perfil topográfico a seguir, tá? Então, aqui, ó, assinale a alternativa que traz a interpretação correta desse perfil topográfico. Então, aqui, ó, próximo ao ponto A, então, o ponto A tá aqui, ó. Próximo ao ponto A, o afastamento das curvas de nível indica que o relevo é muito íngreme, né? Não, galera. Quanto mais íngreme, maior é a subida ou menor a subida, tá? B. Onde é mais íngreme aqui, pessoal? Aqui, ó. Nesse trechinho seria mais íngreme. Íngreme é quanto maior a subida dele, tá bom? B. A parte mais aplanada é mais plana, mais retinha. A parte mais aplanada do terreno se encontra próximo ao ponto B. Não, galera. A parte mais aplanada aqui, ó, tá mais perto do ponto A. Olha aqui, ó, a subida, ó. Aqui tá mais perto de um plano do que aqui, ó, como aqui é mais íngreme, né? C. Todos os pontos localizados sobre uma mesma linha curva apresentam igual altitude? Sim. Então aqui, ó, cada linha tracejada tem a mesma diferença de 20 metros aqui, tá? Então, que vai de 0 até 80 metros. Isso é um padrão aqui, não mudou. D. As curvas de nível foram traçadas de 10 em 10 metros? Não. Elas foram traçadas de 20 em 20 metros aqui. Tá bom, pessoal? 4. Os dispositivos de GPS foram criados para uso militar e posteriormente adaptados ao uso civil, passando a ser utilizados para guiar motoristas aos seus destinos, por meio de uso de um aparelho próprio, como usado no veículo da imagem abaixo. Hoje, basta baixar no celular aplicativos que usam um sistema de GPS e são capazes de indicar e organizar informações sobre diferentes rotas de congestionamentos, né? Então aqui, né, a gente vê muito Uber, né, com o celular preso assim no para-brisa e tal, né, porque usa para localização, né. Sobre o uso do funcionamento desses aparelhos e de aplicativos para celular, é correto afirmar que se trata de um sistema de localização que se baseia no uso da internet? Não. Tem até aplicativo que ele não usa internet para se localizar. E como as pessoas faziam antes para se localizar quando a internet não existia? Tá? B. São tecnologias associadas ao sobrevoo de drones e aviões? Não. É usado com satélites, tá? Por utilizar a rede de telefonia, os aparelhos de GPS funcionam apenas em áreas urbanas? Não, funcionam em áreas também não urbanas, em áreas rurais também, tá? Às vezes pode até ter uma dificuldade de sinal ou coisa do tipo, mas ele deve funcionar sim. E tem aplicativos que funcionam sem a internet, então ele tem que funcionar normal. Em um mapa digitalizado são inseridas informações obtidas via satélite sobre a localização do usuário? Sim. É dessa maneira que acabam sendo localizadas aí, né, as determinadas informações sobre o usuário do celular, onde ele está. Como o pessoal sabe onde ele está? Pelo sinal do aparelho dele em relação à localização dele. Beleza, pessoal? Aqui a atividade do em casa. Vamos lá. Observe o mapa a seguir, tá? Então aqui, ó. Qual é o tema do mapa? Olha aqui o tema do mapa. Pará, extrativismo vegetal em 2011. Então aqui, ó, vou grifar a resposta para ajudar. Beleza? Qual é a fonte do mapa? O que ela indica, né? A fonte do mapa, pessoal, tá aqui, ó.
que ela está indicando? Ela indica onde foram retiradas, para não confundir, eu vou mudar a cor da A para B, tá, pessoal? Então, aqui, ó, na B, a fonte indica de onde foram retiradas essas informações na elaboração do mapa, tá? Ou seja, que informação é essa, pessoal? Essa aqui, ó, a fonte do mapa. Fonte, elaborado por base em Caldini, e assim por diante, tá bom? Aqui, galera, C. Com base na observação da orientação do mapa, indique um estado que se encontra, né? Aqui, por exemplo, que estado se encontra o norte do Pará aqui, né? Que estado que se encontra ao norte do Pará? Aqui, ó, o Amapá. Que estado que se encontra no sul do Pará? O Mato Grosso. Que estado se encontra a leste do Pará? Leste é o lado direito, ó, o Maranhão. Que estado se enconra à esquerda do Pará? O Amazonas. Ok, pessoal? Beleza? Então vamos lá. D. Quais recursos gráficos foram utilizados para representar os elementos no mapa? Pessoal, que símbolos estão sendo usados aqui? Olha aqui, ó. Esses são símbolos, ó. Esses são símbolos. Essa cruzinha representa, ó, alimentícios. Esse símbolo em azul, aromáticos, medicinais e corantes. O retângulo aqui vermelhinho, áreas de extração de borracha. A estrelinha de fibras e assim por diante, tá? Então é isso que está acontecendo aqui, né? Então, e é usado símbolos e cores para simbolizar isso, tá? Então aqui, ó. Opa, não é essa ferramenta, é essa aqui. Então aqui, ó. O uso de símbolos, formas e cores para representação. Então até aqui, ó. Por apresentar maior abstração nesse mapa. Tende a... Então aqui, ó. Pega até aqui, ó. O uso de símbolos, formas e cores, né? Então dá para perceber através disso. 2. Observe o mapa e faça o que se pede a seguir. Aqui é o mapa do Brasil com os seus estados. Quando um mapa é de um país e mostra a divisão estadual, ele se chama mapa político, tá? Então aqui, ó. A. Imagine que você está planejando uma viagem que parte de Rio Branco, no Acre. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Rio Branco, no Acre. Tá aqui. E essa primeira viagem vai ser para onde, ó? Passando por Porto Velho. Então, beleza, ó. Sai daqui do Acre e vai para Porto Velho. Chegou em Porto Velho. Brasília, Distrito Federal. Aí sai daqui e vai até Brasília, Distrito Federal. Depois ele sai de Brasília e vai para São Luís do Maranhão. Então, São Luís do Maranhão. Aqui. E depois ele sai de São Luís do Maranhão e vai para Fortaleza, no Ceará. Vai para Fortaleza, no Ceará, que é aqui. Então, é esse o trajeto. Rio Branco, Porto Velho, Brasília, São Luís e Fortaleza. Então, vamos lá. Para isso, você deverá calcular a distância a ser percorrida com base na leitura. Então, vamos lá. Automaticamente. De Rio Branco até Porto Velho, quantos centímetros deu? Deu 1 centímetro. Deu 1 centímetro. 1 centímetro nesse mapa são quantos quilômetros? Ó, tá aqui, ó. 1 centímetro nesse mapa equivale a 500 quilômetros. Então tá aqui. Agora, de Porto Velho para Brasília, quantos centímetros deu? Pegue sua régua, meça ela aí. Pode usar, pessoal, você já comprou, é sua, né? Então aí você vai encontrar mais ou menos
3 centímetros e 75 milímetros. E aí você calcula. Se 1 centímetro é igual a 500, então 3 centímetros e 75 é quanto? Então você vai fazer 3,75 vezes 500, que vai dar mais ou menos 1.875 quilômetros. Ok? Aí agora, sai de Brasília até São Luís do Maranhão. Quantos centímetros tem de Brasília a São Luís do Maranhão? Pega a régua, meça. Você vai encontrar mais ou menos 3 centímetros. Se 1 centímetro é igual a 500, 3 vezes 500. 3 centímetros são quantos? São 1.500 quilômetros. E de São Luís para Fortaleza, quanto deu? Dá aproximadamente 1 centímetro e 25 milímetros, que é igual a 625 quilômetros. Qual é a distância total percorrida? É de 4.500 quilômetros aí, pessoal. Tá bom? Beleza? B. Agora calcule a escala numérica desse mapa. Demonstre seus cálculos no caderno. Então, a gente precisa descobrir a escala numérica desse mapa, certo? Então, aquele segredinho, né? Ou seja, se nós pegarmos aqui, se pegarmos aqui, 1 centímetro no mapa é igual a 500 quilômetros, né? Aqui, 500 quilômetros. Ou eu faço dessa maneira aqui, acrescento 5 zeros, 1, 2, 3, 4, 5. Aí vem unidade, dezena, centena, ponto. Unidade, dezena, centena, ponto. Essa é a escala numérica. Aí, como eu escrevo ela? Eu escrevo assim, 1 para 50 milhões, tá? Ou eu faço dessa maneira, ou eu faço aqui, cada quilômetro é composto por 1.000 metros. Opa. Então aqui, eu vou pegar a marcação e fazer aqui, Como cada quilômetro é composto, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então eu tenho que multiplicar, 500 por 1.000. E aí eu vou chegar nesses 500 mil, beleza? Mas não acabou aí. Aí, como cada metro é composto de 100 centímetros, aí eu pego 500 mil e faço vezes 100. E aí eu vou chegar nos 50 milhões, ok? Que é a escala numérica que eu coloquei a resposta aqui para vocês. Eu sou muito bonzinho mesmo, viu? Né? Vamos lá, mas vocês entenderam o raciocínio. Acrescentar 5 zeros para transformar quilômetros para centímetros, ok? 3. Observe o perfil topográfico do Morro do Pão de Açúcar e do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, e sua representação a partir da visão vertical. Então, olha aqui, o Morro da Urca, no Rio de Janeiro, tem esse formato. Fazendo o perfil topográfico vendo de cima, nós temos essa situação aqui, tá? Então, olha como a diferença aqui, Olha só, gente, aqui, tem 50 metros de diferença. E aqui, como tem 50 metros de diferença, é mais plano, maior, né? Então aqui, qual é o intervalo altimétrico entre as curvas de nível? Intervalo altimétrico é isso aqui, Tá marcado o que, galera? De 100 em 100 metros, né? Então aí, né? O perfil altimétrico a gente está marcando de 100 em 100 metros com números. E tem essa linha no meio, que indica que é metade. Então, aqui nós temos 350, 300, 250, 200, 150, 100, 50 e 0. Então, cada linha aqui, representa 50 metros. E está pontuada aqui a cada 100 metros. Então, a gente pode colocar, agora vendo aqui, é de 50 metros. 50, 100, 150, 200, 250. Então, é de 50 em 50 metros no perfil. E no gráfico tá marcando aqui de 100 em 100. Mas é que não colocaram só o número do intervalo, que é no meio, tá? Mas é de 100 em 100 metros, tá bom, pessoal? Então aqui, né?
De acordo com o que estudamos, qual dos dois morros apresenta terrenos mais inclinados? Qual que tem maior inclinação, pessoal? É o primeiro, esse aqui, né? Olha como ele é mais inclinado aqui, mais íngreme. Olha essa subida, como ela é mais forte. Olha aqui, ó, a subida. Olha essa daqui, ó, por exemplo, ela é íngreme também, só que ela depois vem para o raso, e aí fica mais plano, depois sobe forte de novo. Então, ó, fica claro aqui, ó, essa área aqui, ó. Beleza, pessoal? Ok? Tranquilos? Então, né, o Morro do Pão de Açúcar, né, pois as curvas, né, estão no nível do que em relação ao Morro da Urca. Então, aqui, ó, o Morro do Pão de Açúcar é esse aqui, e aqui é o Morro da Urca, né? Então, o Morro do Pão de Açúcar tem uma inclinação muito maior. E aqui, galera, C, agora é a sua vez de criar um mapa ipsométrico, colorindo o perfil do mapa. Para isso, você deverá utilizar as seguintes cores. Então, aqui, pessoal, o que você vai fazer, né? Calma, fiquem tranquilos, eu vou explicando. Então, aqui, ó, em verde, as altitudes de 0 a 100 metros. Então, tudo que é de 0 a 100 metros aqui, ó, de 0 a 100 metros, você vai pintar de verde. Então, essa área toda aqui, ó, você vai pintar de verde. E aí, você vai pintar de verde essas áreas que estão aqui também. Quanto pro? De 0 a 100. Tudo que for de 0 a 100, você vai usar o verde. Então, aqui, ó, eu vou usar Bezier, ferramenta de mão livre. Então, aqui, ó, é 0 até 50. Então, eu vou pintar essa área toda de verde. Deixa eu usar o verde, vai, pra ficar verde, ó. Toda essa área aqui, ó. Desculpa, a gente usar o mouse é muito difícil. Então, ó, de 0 a 100 metros. Então, de 0 a 100 metros, toda essa área aqui, ó. Então, toda essa área aqui, ó, eu vou pintar de verde, porque eu tenho que pintar tudo que tem de 0 a 100 metros. Aqui, ó, de 0 a 100 metros. Aqui eu peguei uma parte que eu não podia, mas tá bom. Então, tudo que é de 0 a 100 metros. Aqui, ó. Tudo isso. Tudo isso. Beleza. Eu peguei uma faixinha mais aqui, mas não tem problema não, tá, gente? Então, tudo isso é de 0 a 100 metros. Agora, olha lá, ó, de 100 a 200 metros. Então, de 100 até 200 metros. Qual cor, pro? Amarelo. Então, vamos pegar a cor amarela aqui. E eu tenho que fazer tudo, tá, pessoal? Toda essa área é marcada aqui, ó. Então, de 100. Então, aqui, ó, toda essa parte tem que ser verde. Então, aqui, ó, de 100 metros, essa daqui, ó. 100 metros. 100 metros. De 100 a 200, ó. Então, tudo que está entre os 100, 150 e 200, eu vou fazer. E aí eu tô pintando aqui. Certo? Aí aqui, ó, 200 tá aqui, ó. Opa, aqui, ó. 200. Tinha que ser um lápis mais fino aqui, mas beleza. Então aqui, ó, tudo que tá entre os 100 e 200 eu tenho que pintar de amarelo. E beleza. Aí depois, olha só. De 200 a 300, laranja. Ó, de 200 a 300, o laranja, ó. De 200 aqui, ó, até 300, até aqui, ó. Tudo isso aqui, ó, laranja. De 200 a 300, laranja. Laranja, laranja, laranja. De 200 a 300. Aqui, ó, de 300 agora até acima de 300, vermelho. Então, pego o vermelho aqui, ó, acima de 300. É isso aqui, ó. Então, assim, lógico que você vai conseguir fazer muito mais bonito do que o meu, porque o meu ficou uma desgraça. Mas
vocês entenderam como faz a correção, beleza? 4. Nessa tarefa, retomaremos o que foi feito na tarefa 1 do módulo anterior, quando elaboramos um croquis do trajeto da sua escola até a tua casa. Agora, o que você vai pegar? Você vai pegar o Waze ou o Google Maps, tá? Você vai fazer. Programe o trajeto da escola até sua casa. Então, você vai colocar lá, ponto de saída, sua casa, local de chegada, o endereço do colégio. Imprima o mapa gerado e anote as direções e distâncias a serem tomadas. Caso uma impressora não esteja disponível, fotografe. Salve o mapa no celular ou anote no caderno as direções e distâncias. Então, por exemplo, você não tem impressora, não tem problema, aí você vai vendo no trajeto, você amplia ele e você vai vendo o caminho que você vai puxando na tela do celular, o trajeto que ele vai percorrer, tá? Aí depois você vai fazer o quê? Comparar o mapa e as distâncias e direções no croquis elaborado na tarefa 1 com a tarefa do em casa do módulo 3 da página 258. E você vai falar que diferenças e que semelhanças você teve desses dois trabalhos. Beleza, pessoal? Tá bom? A correção ela foi um pouquinho longa, né? Esse módulo ele foi um pouquinho longo, sim, não tem problema, tá? Caso tenham dúvidas, anotem as dúvidas aí, ok? Podem encaminhar as dúvidas pelo e-mail do professor, que está sempre na Agenda Edu. Eu vou colocar de novo, tá bom, pessoal? No mais, aí a gente finaliza essa apostila 1 e iniciamos na próxima aula, a apostila 2. Beleza, pessoal? Então, desejo a todos aí uma ótima semana e até mais. Valeu!